tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos. Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Márcio da paróquia Nossa Senhora das Graças, Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo. E este é o podcast do Retiro Quaresmal 2025. Acompanhamos o livro Retiro Quaresmal 2025 das Edições Loyola. Avançamos gradativamente em nosso percurso quaresmal. É importante retomar as forças espirituais, repropondo a motivação deste tempo sacrossanto, converter o nosso coração, nos assemelhando ao Cristo, que pela sua morte e ressurreição redime a humanidade. É preciso adentrar no espaço profundo de conversão, onde nossas decisões modelam nossa identidade, para que na raiz do que somos, deixemo-nos modelar pelo Espírito Santo, a partir da palavra contemplada a cada dia. É em nosso interior, em nossa consciência, que devemos realizar a conversão de nossas atitudes. Avancemos, portanto, no percurso quaresmal, deixando-nos afetar pela fidelidade de Jesus à causa do reino e dos pobres. As resistências e rejeições por parte das autoridades religiosas da época vão se intensificando. Os conflitos e tensões vão crescendo. A cruz vai se vislumbrando no horizonte da vida de Jesus. Ao longo desta semana, os relatos dos evangelhos deixam transparecer que o seguimento de Jesus tem um preço: oposições, incompreensões, perseguições. Quem investe sua vida a favor da vida, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com aqueles ou aquelas que fizeram opção pela morte, pela violência, pelo ódio. Acima de tudo, nesta terceira semana da Quaresma, importa que nós percebamos e demos atenção às resistências e rejeições que do nosso interior nos impedem de avançar no caminho do seguimento de Jesus. E atenção para o pedido da graça desta semana. Senhor, ajude-nos a sempre mais identificarmos-nos com Jesus Cristo, a fim de que possamos viver com fidelidade a causa da vida. Mais uma vez. Senhor, ajude-nos a sempre mais identificarmos-nos com Jesus Cristo, a fim de que possamos viver com fidelidade a causa da vida. Iniciamos a terceira semana da Quaresma meditando a parábola da figueira estéril, extraída do Evangelho segundo Lucas, do capítulo 13, versículo de 1 a 9. Vou cavar em volta da figueira e colocar adubo. Cabe-nos estas questões. Teremos perdido nossas raízes? Como podemos conectar-nos com elas?
Que raízes nos alimentam? Onde nós estamos enraizados? Quais são as raízes que nutrem atualmente a nossa vida? Estas são as melhores raízes? Enraizamento, fincar raízes, viver da profundidade das raízes. Meu irmão e minha irmã, é necessário que tomemos consciência de que o novo vem das raízes, vem de baixo, da base, do chão da vida. E a Quaresma é tempo propício para colocar novo adubo e fortalecer as raízes. Por isso, é preciso que nós vivamos o tempo das raízes para sermos presença diferenciada, para sermos enraizados na realidade cotidiana, de onde podemos extrair a nossa vida integrada, aberta à ação da graça de nosso Deus, que acolhe e se faz presente em nossa história. É muito importante que cuidemos da nossa oração. Precisamos preparar a tenda interior para viver o encontro com o Senhor. Isso significa que devemos ter cuidado com a escolha do nosso lugar, como ele está preparado para nos acolher e para ser um espaço de acolhida ao Senhor. Eu também cuido da minha posição corporal. É preciso que esteja sereno e em posição confortável para a minha oração. Pacifique o seu interior, pacifique-se. A respiração consciente e contínua, a respiração que vai me levando ao encontro comigo mesmo, a tomar consciência da minha posição e a estar presente. Uma respiração que se faz ritmada para que eu tome consciência de mim mesmo, adentrando no espaço do meu interior, na minha consciência. E aí eu me ocupo dos preâmbulos, que são os preparativos necessários para adentrar a contemplação inaciana, muito importante para a nossa oração. Trazer presente na memória o relato bíblico da figueira estéril. Fazer a composição de lugar, com o exercício da imaginação, recompor a cena e ver-se presente neste ambiente. É o ambiente da imaginação, onde a graça de Deus atua a nos comunicar o caminho da nossa contemplação. Não esquecer de fazer o pedido da graça desta semana. Pacificado, já munido desta preparação, medite os seguintes pontos para aprofundar neste caminho quaresmal. Jesus é o homem enraizado e no Evangelho deste dia ele usa a imagem da figueira estéril, que não recebera o nutriente necessário. Apesar de levar 3 anos sem dar frutos, o vinhateiro continua confiando nela, ao mesmo tempo que oferece todos os cuidados com esmero. Vou cavar em volta da figueira
e colocar adubo. Então, eu faço uma pequena reflexão. Nós vivemos um contexto marcado por um profundo desenraizamento, no qual as pessoas são mobilizadas a viver em mundos sem raízes. No emaranhado de imagens e sons, elas perdem a noção daquilo que é essencial e decisivo para a vida. Vivem na superficialidade, esquecidos e esvaziados dos valores de sua realidade interior, sob a qual nós apoiamos a nossa própria vida. Desta modo, vivendo na superficialidade, nos afastamos também das pessoas, criamos distância em relação ao outro, petrificamos qualquer compromisso com as causas mais nobres, porque fixamos a nossa vida em nós mesmos, enraizando toda a nossa energia na superfície do nosso ego. É importante cavar fundo para sanear as raízes, nossas raízes mais profundas, pois nelas está a força de Deus vitalizando a nossa existência. Os frutos, sem dúvida, terão mais cor e sabor de visibilidade, de ousadia, de liberdade, de denúncia daquilo que atenta contra a dignidade humana, de atrever-nos a abandonar o rotineiro e gerar novas formas de viver o Evangelho. Nestes tempos em que prevalece a cultura da superficialidade, somente deixando Deus chegar ao fundo da nossa vida e sanear as raízes da nossa existência, é que poderemos viver uma vida repleta de sentido. Deus é o paciente cuidador. Sua presença expande, multiplica o melhor da nossa vida. Quanto ao contrário, permanecemos fechados na identidade de nosso ego. A nossa existência, dia após dia, se atrofia e empobrece. Sem dúvida, continuam a existir dentro de nós, de cada um de nós, figueiras que são estéreis. É preciso romper com esta vida estéril, acompanhadas do Senhor. O ponto de partida para este rompimento é que comecemos por reconhecer nosso terreno interior, reconciliando-nos com ele, abraçando-o com humildade. Nesta oração, desça ao chão da vida, desça ao chão da sua vida. Em companhia do Senhor, verifique como estão suas raízes. Converse com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo. Deixe-se envolver pela luz providente, o verdadeiro adubo da vida. Termine sua oração examinando por onde passou o Senhor. O que Ele despertou em você? Que emoções sentiu? Foram de consolação ou de desolação? Anote tudo no seu caderno de vida, o que foi mais denso, aquilo que você experimentou com mais profundidade. Na segunda-feira da terceira semana da Quaresma,
Meditamos o Evangelho de Lucas, extraído do capítulo 4, versículo 24 a 30. Levaram-no para o alto do monte com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é surpreendente perceber que a primeira oposição que Jesus sofreu não veio dos sumos sacerdotes, nem dos escribas ou fariseus, mas veio da comunidade onde ele viveu. Seus conterrâneos perceberam que ele não iria corresponder às expectativas do judaísmo oficial e se irritaram com isso. Isso porque Jesus desmascara a cegueira coletiva, e isto provocou a ira de seus vizinhos que se sentiram agredidos. A única razão que os membros do seu povo dão para rejeitar as pretensões de Jesus é que ele é mais um do povo, conhecido de todos. Deus sempre vem ao nosso encontro, meu irmão e minha irmã, e faz de nosso interior sua morada. Mas nem sempre entramos em sintonia fina com esta presença divina. Por isso, é muito importante investir na preparação de todo o nosso ser para alimentar uma intimidade profunda com o Senhor. Abra o seu espaço interior e aprofunde os seguintes pontos da meditação desta terceira semana da Quaresma, na segunda-feira. Jesus se tornou um sinal de contradição porque permaneceu absolutamente fiel a uma mensagem, a um modo de agir e a missão recebida pelo Pai. Ele apontava para a vida como lugar da presença do Pai. As palavras de Jesus na sinagoga de Nazaré questionam também hoje o sentido que nossas palavras têm. Nós vivemos saturados de palavras, com muitas palavras, e de tanto usá-las, também é capaz de que tenhamos perdido o sentido das coisas. E isto se mostra quando nós falamos, mas não vivemos, enfraquecendo assim a força que tem a palavra. Vivemos tempos de fratura da palavra. A palavra está quebrada, está destacada da realidade, está separada da vida. Não à toa que vivemos em tempos em que as narrativas mentirosas arrastam muitas pessoas, porque a palavra não correspondente com a realidade tem seduzido a vida e a mente de muitas pessoas. A raiz disso tudo está na carência de uma interioridade, daquele lugar de onde brotam as palavras de sabedoria, verdadeiras palavras que inspiram nossa vida. Quem sabe precisamos criar momentos de silêncio qualitativo para tentar chegar ao coração de nossa verdadeira identidade, o terreno propício de onde nascem palavras de vida. Entre na sua sinagoga interior, lugar do anúncio da palavra, lugar da criação da palavra da vida. Cave palavras nas minas do seu silêncio e deixe que o Espírito diga a palavra do mistério, diferente, reveladora de sua verdadeira identidade.
Somente o silêncio poderá gerar palavras de vida. Na terça-feira da terceira semana da Quaresma, neste ano de 2025, a Igreja celebra a Anunciação do Senhor. Mas nós tomaremos a meditação do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35, onde o Senhor Jesus nos apresenta a parábola sobre o sentido do perdão. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Jesus não só transmite um novo ensinamento, ele cria uma nova relação entre os membros da comunidade cristã segundo o Espírito do Reino. E em inúmeras passagens do Evangelho, Jesus insiste na importância decisiva do perdão como atitude permanente para manter unida sua comunidade de seguidores e seguidoras. Isto porque, meu irmão e minha irmã, o perdão ressitua as pessoas na grande corrente da vida. Busca restabelecer um vínculo positivo entre vidas feridas, vidas que se ferem e vidas excluídas. Como bem sabemos, só Deus é fonte do perdão. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus compassivo. Por isso, também somos capazes de perdão. E isto significa que todas as vezes em que nós nos colocamos no movimento do perdão, nos assemelhamos mais a Deus. O perdão é um dom que abre a pessoa para uma história nova. Ao se fazer oferta, o perdão se propõe a abrir um novo caminho. Ele evoca também uma nova aliança. Por isso, não é apenas um ato criador, mas também recriador, portador de uma nova vida. Restaura o amor e seu mais belo fruto, a comunhão das pessoas. O perdão, meu irmão e minha irmã, é o alargamento do coração humano, é movimento de expansão de si, de descentramento e impulso na direção do outro. O perdão precisa ser um gesto repetido muitas vezes, até se tornar um hábito do coração. Perdoar é doar-se em plenitude, é dar mais que o ofensor merece. Então, o perdão realmente é capaz de transformar vidas. Sabemos que estamos diante de uma das mais eficazes forças da experiência humana, quando vemos o que acontece às pessoas que se perdoam. Nós as vemos transformadas. O caminho de transformação da nossa vida passa necessariamente pelo exercício do perdão. Somente um coração livre para amar é também um coração capaz de perdoar. Dê graças por sentir-se continuamente envolvido pelo perdão de nosso Deus e faça memória dos momentos em que você experimentou essa força criativa do perdão do outro ou foi presença por onde fluiu o verdadeiro perdão. Na quarta-feira da terceira semana da Quaresma, somos convidados com Jesus a contemplar e acolher
a plenitude que é Ele mesmo. Quem praticar e ensinar estes mandamentos será considerado grande no reino dos céus. O Evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. O Evangelho deste dia nos ajuda a descobrir a mensagem central que Mateus faz da atitude de Jesus frente à lei. Vim para dar-lhe plenitude. A plenitude do Evangelho nos direciona a uma mudança radical na nossa vida. Jesus mesmo é a plenitude da lei. Por isso, acolhê-lo, crer nele, identificar-nos com ele, vivendo como discípulos, discípulas seus, tudo isso nos torna grandes no reino dos céus. A mensagem de Jesus é radical, pois quer chegar à raiz. É por isso que nos confronta com a nossa própria verdade interior. O Evangelho deste dia nos revela que Jesus, um Jesus que vem para dar plenitude à lei, mas essa plenitude está muito distante do mero cumprimento externo. Supõe ir mais adentro, mais a fundo, examinando nossas atitudes, nossas razões, nossos sentimentos e tudo que nos constrói e define como pessoas. É viver a partir do coração, que significa viver a partir do amor que nasce da fonte de nossa originalidade e identidade em Deus. Esta é a diferença entre a lei e o Evangelho. A lei deixa a pessoa abandonada às suas próprias forças e põe num caminho do mérito, exige empenho. O Evangelho, no entanto, coloca a pessoa diante do dom gratuito de Deus, faz-lhe conhecer seu Pai amoroso e misericordioso, convertendo a pessoa em filho, em filha, transformando-a por dentro e, principalmente, não a obrigando a nada, mas a convidando a abrir-se à mesma gratuidade do amor de nosso Deus. No amor não pode haver imposições. No amor, nós encontramos apenas acolhida. Diante de Deus, meu irmão e minha irmã, entre no coração de sua tenda e deixe brotar a verdadeira lei da caridade, que se expressa como bondade, mansidão, justiça, compaixão, acolhida. Na quinta-feira da terceira semana da Quaresma, meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. As multidões ficaram admiradas. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal. Jesus sempre foi presença desconcertante. Admiradas de seu ensinamento e de sua capacidade de destravar vidas, as multidões buscavam-no com intenso desejo. Maravilhadas, eram capazes de reconhecer que Deus atuava nele. Por outro lado, a presença e a liberdade de Jesus desconcertavam também aqueles que estavam apegados ao legalismo e à religião que desumanizava. Jesus revelou-se desconcertante a
todos, a todas as pessoas, justamente porque colocava o ser humano no centro de sua missão. E sabe o que mais Jesus impressionava, meus irmãos e minhas irmãs, é que a partir de sua relação humanizadora, ele revelava uma nova relação com Deus, que lhe dava autoridade para denunciar todo tipo de poder que desumanizava. O que mais nos desumaniza, meus irmãos e minhas irmãs, é viver com um coração fechado e endurecido, um coração de pedra, incapaz de amar e de abrir-se ao novo. Este era o grande desafio para uma religião como era o judaísmo no tempo de Jesus, intolerante, exclusivista, que excluíam as pessoas e desumanizavam as relações, achando que eram os melhores. Assim se perdiam em sua soberba e arrogância, não deixando-se iluminar pela palavra de Deus, da qual eram guardiães. Quem vive fechado em si mesmo não pode acolher o Espírito de Deus, não pode deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus. Como é importante neste tempo da Quaresma nos empenharmos para purificar o nosso coração de toda e qualquer espécie de fundamentalismo religioso, de exclusivismos, quando o nosso coração fica contaminado por toda espécie de preconceito. Quando o nosso coração está fechado, em nossa vida não há mais compaixão e passamos a viver indiferentes à violência e à injustiça que destroem as relações entre as pessoas. Em um coração petrificado, o espírito não tem liberdade de atuar. Dessa resistência à ação do espírito, brotam também as doentias divisões internas. Daí a importância de aprender a ver o melhor de cada pessoa e de cada povo, superando as visões estreitas e fundamentalistas e todo tipo de racismo, de xenofobia, desprezo, preconceito, dominação. Assim como Jesus agia pela força do Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, do mesmo modo, só quem se deixa iluminar pelo Espírito pode agir como Jesus. Então, imagine-se diante de Jesus. Deixe-se afetar pela liberdade, transparência e compromisso dele em favor da vida. Dialogue profundamente com ele. Peça para que seu coração fique um pouco mais cristificado e amoroso, que se assemelhe mais ao coração do próprio Senhor. Na sexta-feira da terceira semana da Quaresma, meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 28b a 34. Amarás o Senhor teu Deus, amarás teu próximo como a ti mesmo. Diante da pergunta do mestre da lei pelo mandamento mais importante, Jesus responde dizendo que são dois.
e não há mandamento maior que eles. O ágape é o amor divino. Esse amor é o mais raro, o mais precioso, o grau mais elevado do dom de si mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, na meditação desta sexta-feira da Quaresma, é preciso descobrir dentro de nós o amor que é Deus, como uma realidade que está unida intimamente ao nosso ser, que lhe dá nutrição, que é fonte da nossa própria existência, sem a qual não suportamos viver. Quando amamos, não é preciso dizer que Deus está em nosso coração, porque, sob certo aspecto, somos nós que estamos no coração de Deus e participamos do próprio dom do seu amor. O amor que Deus tem por nós é absolutamente desinteressado, ativo e criativo, gratuito e livre, que sempre se antecipa a nos oferecer os dons de sua bondade. Trata-se do amor ágape, e todos nós somos capazes deste amor ágape, de amar aquele que não nos ama, e não devemos nos privar desta liberdade de experimentar o ágape como nutriente fecundo, essencial e primordial da nossa vida, da nossa existência. É preciso abrir a nossa consciência e experimentar a força do amor. Amar é esvaziar-se do ego dentro de si mesmo para que haja lugar para o outro. O amor tem sempre um rosto, o rosto do outro, que reflete o rosto daquele que é totalmente outro, Deus em nossa vida. O amor carrega em si a marca da eternidade. Quem ama vê o tempo se ampliar e a vida ganhar mais sentido. Entoe então um hino de louvor e gratidão a Deus pelo seu amor em excesso, o seu amor supremo, sublime, gratuito, que se revela no cotidiano da nossa vida. Em um colóquio íntimo com o Senhor, expresse em palavras o que o seu coração sente. No sábado, meu irmão e minha irmã, da terceira semana da Quaresma, nós fazemos a oração de repetição, que é a oração de repetição inaciana, que é a forma original de orar dos exercícios espirituais. Em primeiro lugar, ela significa fazer a memória agradecida da semana que passou, voltando aos momentos mais densos e significativos da ação da graça de Deus no nosso próprio interior. Num segundo lugar, a repetição ajuda também a pessoa a se mobilizar e a se preparar para a semana seguinte, com desejo de crescer na intimidade com o Senhor. Desse modo, revise com o coração as moções mais fortes da semana que está findando, consolações, desolações, sentimentos espirituais, inspirações, que certamente terão ressonâncias no cotidiano de sua vida. Crie um clima de ação de graças. Tudo vem do Senhor e tudo volta para Ele. Alimente o ânimo e a generosidade para prosseguir no percurso quaresmal em direção à quarta semana. Vamos juntos e coragem. O Espírito de Deus nos acompanha
em nossa transformação ao longo desta quaresma. Uma ótima semana de oração para todos. Eis o tempo de conversão.